Olá, seja bem-vindo à nossa aula sobre os 3 fatores que moldam o seu destino. Seja bem-vindo então. E quando nós falamos desses 3 fatores, é preciso primeiro fazer uma breve introdução para você. Fica aqui comigo. A programação neurolinguística, para quem não sabe, a programação neurolinguística ela é uma metodologia que estuda a forma de pensar. Ela estuda como você pode pensar de uma forma otimizada para ter melhores resultados na sua vida. Não importa quais sejam as áreas da vida. Ok? Basicamente é isso. Então, a programação neurolinguística, ela nos traz algumas crenças úteis, alguns pensamentos que, se forem adotados como verdades, permitem que nós tenhamos melhores resultados na vida também. Esse primeiro pensamento, que embasa todo o resto, é o seguinte: o mapa não é o território. Quando a programação neurolinguística nos diz que o mapa não é o território, na verdade, ela está querendo dizer o seguinte: olha, tudo aquilo que você acredita que é real, na verdade, é uma interpretação que você faz do mundo lá fora. Deixa eu explicar isso melhor para você. Nós olhamos para o mundo, nós olhamos para as pessoas, para as coisas e nós pensamos, nós captamos a realidade através dos nossos sentidos, da visão, audição, olfato e paladar. São os chamados sistemas representacionais. Então, você capta essa realidade. Você vê, eu olho para o celular que está sendo usado agora para gravar a aula e eu penso, ele é um celular bonito ou ele é um celular feio. Você percebe que existe um processo aqui? Existe o território, que é a realidade, e existe um mapa, que é aquela representação que eu faço daquele território. É como um mapa cartográfico, ok? Você vai ter o território do Brasil e você vai ter aquilo que você representa no papel. Só que aquele mapa que você coloca no papel, ele tem distorções, omissões, generalizações. Ele é o desenho, ele não é o mapa de verdade. Então, olha só que poderoso isso. Tudo aquilo que está dentro da sua mente, na realidade, não é necessariamente a verdade. Não é necessariamente a realidade. Você interpreta a realidade. E então você cria um modelo de mundo. Você cria a sua representação da realidade. E dentro desse modelo de mundo é que estão os 3 fatores que deram nome para essa aula. Esses 3 fatores são o que compõem a nossa forma de enxergar o mundo, a forma de perceber as situações e até perceber as pessoas. E o que compõe esse modelo de mundo? São fatores como as nossas crenças, tudo aquilo que a gente acredita sobre nós, sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre os acontecimentos. E essas crenças nós vamos trazendo elas desde a infância. Algumas nós adotamos, copiamos das pessoas que nos criaram, outras nós aprendemos conforme os acontecimentos bons e ruins da nossa vida, conforme as coisas, acontecimentos ruins que aconteceram, dali nasce uma crença. Se nós caímos na água sem saber nadar e quase nos afogamos, nós criamos uma crença que a água é perigosa, é um exemplo. Então, isso tudo são crenças, a nossa forma de enxergar o mundo. Além das crenças, o outro fator são as nossas emoções, aquilo que nós sentimos dentro de nós, conforme as coisas que acontecem à nossa volta. Depois nós vamos falar mais sobre isso. E o terceiro fator é a nossa motivação, os nossos valores, é aquilo que é importante para nós, aquilo que nos motiva na vida, aquilo que faz você levantar todo dia, o que faz você acordar todo dia e trabalhar? É a sua família, são os seus filhos, é o dinheiro que você recebe no final do mês. Então disso vem os nossos valores, que é o terceiro fator. Basicamente, então, os valores são o primeiro fator que a gente vai trabalhar aqui com você. O que é um valor? Valor é algo que você tem como verdadeiro e como bom. É o que é bom para você, é o que é bom para sua vida. O que você acredita que é bom para sua vida? Para mim, família é um valor. Eu faço as coisas pela minha família. Eu
busco trabalhar para dar conforto para minha família. E ao mesmo tempo eu busco um trabalho em que eu possa estar mais próximo da minha família. Outro valor para mim, crescimento. As coisas que eu faço para ter crescimento. Eu não consigo buscar um trabalho, buscar uma atividade na qual eu não vá crescer. Se eu não tiver essa possibilidade de crescimento, eu não vou ficar feliz com aquele trabalho. Então, por isso, para mim, crescimento é um valor. E olha só que interessante, como é que os nossos valores são formados? É quase como uma crença, tá? A gente forma os nossos valores desde a infância, observando os nossos pais, vendo como eles se comportam. E aí, a gente tem duas opções. Ou a gente adota os mesmos valores que os nossos pais, que a nossa família, que as pessoas que nós admiramos, que a sociedade, que a escola, ou nós adotamos valores por contra-exemplo. Se o meu pai não passava muito tempo com a minha família, com os filhos, enfim, eu posso ter uma grande dor vinda dali. E aí eu começo a desenvolver um pensamento, lá na infância, como eu gostaria que meu pai passasse mais tempo comigo. Família é algo importante, eu fico triste porque eu não tenho família. Então eu passo a adotar a família como um valor. Eu passo a acreditar que isso é importante para mim e para minha vida, porque eu não tive, ou porque eu tive e o meu pai fazia isso. Aí vai da forma que você vai significar, a forma que você vai atribuir significado àquelas experiências de vida. E de verdade, é a forma que você significa uma situação que determina o que você vai agir e como você vai pensar sobre ela. O que determina o seu mapa, lembra daquele conceito da PNL? O que determina a sua visão de mundo é, sim, o significado que você dá para tudo aquilo que acontece na sua vida. E da mesma forma, os seus valores são moldados com base nesses significados. Então, você cria um valor e dificilmente na vida você vai alterar esse valor. Às vezes, você até pode alterar, mas eles são criados lá na infância, quando você ainda é muito jovem, e você provavelmente vai manter ele ao longo de toda a sua vida. É claro, às vezes, um grande evento de característica emocional intensa pode fazer com que você mude o seu valor. É o caso de um acidente, de um trauma, de algo muito sério que acontece. E aí você então tem modificado aquele seu valor. Aquilo que antes era importante para você passa a não mais ser tão importante. Por exemplo, às vezes é muito comum a gente ter um valor trabalho muito importante. Trabalho é importante para mim. Meu pai me criou dizendo, filho, trabalho é a coisa mais importante do mundo. E aí, tudo bem, eu vou passar horas trabalhando, passo o tempo até longe da minha família, abro mão de outras coisas, porque com valores é assim, um se sobrepõe aos outros. Né? E aí, eu passo tempo longe da minha família, eu passo tempo longe das coisas que eu amo, das pessoas que eu amo, eu não faço aquilo que eu amo de verdade. Mas, trabalho é importante, ok? Eu tenho esse valor para mim. Então, às vezes, você, em determinado período da vida, sofre um acidente, passa por uma experiência de quase morte, ou tem uma doença muito grave, mas você escapa, você sobrevive àquilo. E aí você para, você olha para a sua vida e você repensa tudo o que você fez até ali. Será que aquilo que eu venho dando importância e aquilo onde eu venho colocando a minha energia está realmente me fazendo feliz? Está realmente me aproximando da vida que eu quero ter, da pessoa que eu quero ser? E aí talvez nesse momento você repense os seus valores. Né? Então você percebe, via de regra, nós na vida não mudamos muito os nossos valores. Ou não mudamos a ordem de importância daquilo que nós pensamos que é importante na vida. Mas, sim, eventos de carga emocional muito intensas podem fazer com que nós repensemos os nossos valores. E decorrente desses valores vem algo que também se estuda, que são necessidades humanas. Tony Robbins, ele cita 6 necessidades fundamentais, né, que ele gosta muito de falar desse assunto sobre valores, e ele identifica 6 necessidades humanas fundamentais, que é a necessidade de certeza, que está ligada à segurança, necessidade de variedade, também ligada à questão da liberdade, né? Então, variedade, diversidade, necessidade de significado, que é sentir-se importante, né? Ter um significado no mundo.
a necessidade de amor, de conexão com outras pessoas, necessidade de crescimento, que o Marcelo até citou aqui como um valor, e necessidade de contribuição com o mundo, enfim, contribuição com alguém. Então, conforme os valores que você tem, os seus valores mais importantes, você terá maior ou menor necessidade dentro dessas necessidades fundamentais. Você vai ter de alguma forma essas 6, mas terá com mais intensidade umas do que as outras, conforme os seus valores. Por exemplo, no meu caso, o valor liberdade é algo muito importante para mim. Isso é desde que eu sou criança, né? Algo que eu escolhi é assim, essa é a minha natureza e talvez de acordo também com a forma que eu fui criada, enfim, liberdade passou a ser um valor muito importante. Então, eu também percebi, tendo esses conhecimentos, que a necessidade de variedade é algo muito importante. Eu não gosto de rotina demais, eu não me sinto bem, eu prefiro ter rotinas diferentes, eu prefiro ter variedade. Isso não significa que eu não tenha necessidade de certeza também, em algum grau eu também preciso ter segurança, também preciso ter certeza, mas a liberdade e a necessidade de variedade ela é maior para mim. Então no momento que você entende quais são os seus valores principais, aquilo que é mais importante para você, você também consegue entender quais são as necessidades que você mais tem na sua vida. Porque nós somos movidos de acordo com essas necessidades, elas são aquilo que mais nos motiva a agir de alguma forma e às vezes até de alguma forma negativa. Se você tiver muito necessidade de conexão ou de variedade, você pode até talvez não primar pela segurança, não primar por relacionamentos mais estáveis, enfim. Então, mas são necessidades, isso está lá no nosso inconsciente. E quando nós identificamos elas, nós podemos então entender por que agimos do jeito que agimos, por que fazemos o que fazemos e por que não conseguimos mudar. Então, para isso que elas são importantes. Então, Tony Robbins, ele costuma dizer que, via de regra, nós temos 2 das 6 necessidades humanas com mais ênfase, que são mais importantes para nós, e outras 2 que nem tanto, tá? Agora, esse é o momento em que eu quero chamar você para essa reflexão, papel e caneta na mão. Anota aí quais são as 6 necessidades humanas: certeza, incerteza ou variedade, conexão, próxima, crescimento e contribuição e significado. Anota aí agora, colocou todas elas? Circula as 2 que são mais importantes para você. Quais são as 2 necessidades humanas mais importantes para você? Se você souber isso, você já tem um grande guia do norte da sua vida. Porque provavelmente houve momentos na sua vida em que você não observou o que era importante para você. E se você não observou, provavelmente também você experimentou grande dor e sofrimento. Porque nós temos felicidade na vida quando nós observamos aquilo que é importante para nós. Você é feliz quando você atende às suas necessidades mais essenciais. Então, a partir de agora, cuide para que você tenha atendidas as suas necessidades humanas. E, se você não sabe ainda o que vai atender às suas necessidades, passe então a buscar novas formas. E aí responda a minha pergunta e escreva aí agora. O que você vai fazer? Quais ações, pelo menos 3, você vai tomar de agora em diante que vão aproximar você de satisfazer as suas 2 necessidades mais importantes? E se elas não estão sendo satisfeitas hoje na sua vida, o que você precisa mudar para que você passe a satisfazer essas necessidades de forma mais plena? Então é em função das necessidades humanas que muito da nossa motivação ou desmotivação acontece.
E falando em motivação e necessidade, nós gostamos muito de trazer sempre a pirâmide das necessidades humanas do Maslow. Então, nessa pirâmide, ele elenca ali algumas necessidades em ordem hierárquica. Lá embaixo, na base da pirâmide, estariam as necessidades fisiológicas, que são aquelas de respirar, comer, tomar água, sono. Então, todas essas necessidades você precisa supri-las para sobreviver, né? Sem as quais você não consegue nem viver. Se você não tiver água, comida, sono, você não vai sobreviver. Então, acima desse nível da pirâmide está a necessidade de segurança. A segurança, você se sentir seguro, você ter recursos para sobreviver, você ter uma casa para morar, né? Você ter família, pessoas, enfim. Então, essa necessidade de segurança seria o segundo degrau dessa pirâmide. Acima da segurança na pirâmide vem a necessidade de amor, de relacionamento, necessidade de conexão, pertencimento. É você ter relacionamentos, você pertencer a uma família, ou você ter intimidade com alguém, um relacionamento amoroso, ou ter amizades. Acima desse nível, aí temos a necessidade, Maslow identifica a necessidade de estima, que é a necessidade de você se sentir importante, você se sentir estimado, você se sentir confiante, você ter o respeito das outras pessoas, você ter respeito pelas outras pessoas. Então, tudo isso faz parte desse degrau da necessidade de estima. E lá no topo da pirâmide, então, ele identifica a necessidade de realização pessoal, que é a capacidade de você solucionar os problemas, de você viver a sua missão, de você se sentir realizado, de você aceitar e lidar bem com os fatos, com os acontecimentos, com as pessoas, enfim, é se sentir realizado, pessoal, profissionalmente, financeiramente, enfim. Então, esse é o topo da pirâmide. E o que Maslow identifica, então? Maslow era um psicólogo, né? Trazendo aqui para vocês que eu não tinha falado antes. Ele traz que os dois degraus abaixo, na base da pirâmide, as necessidades fisiológicas e a necessidade de segurança, elas estariam mais ligados aos motivos, às razões da não motivação ou da desmotivação. Ou seja, quando você não tem o básico, você não tem como suprir as suas necessidades básicas de alimentação, de sono, de água, você não vai ter motivação para ir atrás do seu amor, ir atrás de se sentir conquistando algo, de se sentir confiante ou da sua realização pessoal. Então, seria um fator de desmotivação quando você não tem suprido essas necessidades fisiológicas. E a mesma coisa a necessidade de segurança. Se você não se sente seguro fisicamente, você corre risco de vida, você não tem um lugar, um teto para morar, você também não vai ter motivação para seguir lá nos outros degraus da pirâmide. Já os outros 3 níveis, que são a questão do amor e do relacionamento, da conexão, depois a estima e a realização pessoal, então seriam fatores motivacionais, seriam fatores de motivação. Aquilo que motiva você a seguir em frente, aquilo que motiva você a acordar todo dia, aquilo que motiva você a realizar os seus sonhos. Então, quando você identifica em aonde está posicionado o seu objetivo e quais desses níveis da pirâmide você já supriu na sua vida, fica talvez mais fácil de você encontrar a motivação, os motivos, aliando isso com os seus valores. Então, quando você entende em que degrau da pirâmide está os seus sonhos, estão os seus objetivos, e se você já preencheu as necessidades que estão abaixo, esses degraus são degraus de necessidade que Maslow identifica como uma hierarquia, você pode entender o que motiva você
a ir atrás desse objetivo e talvez o que desmotiva, por que você ainda não chegou lá. Talvez você precise de alguma forma suprir, não precisa ser 100%, mas suprir de alguma forma aquelas necessidades fundamentais que estão no nível abaixo da pirâmide. Como eu dei o exemplo, se você não tiver comida para se alimentar, água para beber, você não vai conseguir pensar em buscar o amor da sua vida. Você vai precisar minimamente suprir essa necessidade sob risco de você não viver. Isso é necessidade básica de vida, então você precisa suprir. Talvez se você não tiver a mínima segurança na vida, você estiver correndo risco, ou você não tiver um teto para morar, você não vai conseguir pensar em conquistar algo ou se sentir estimado, porque você precisa minimamente atender essas necessidades abaixo. Então, quando você entende o que você já supriu dessa hierarquia, dessa pirâmide das necessidades do homem, e você também entende quais são as suas necessidades fundamentais, você pode jogar com isso para ter mais motivação, ou seja, usar aquilo que é mais importante para você para motivar você a alcançar os seus objetivos, e também para eliminar a sua desmotivação, aquilo que limita você, aquilo que impede você de prosseguir, suprindo de alguma forma aquela necessidade básica que você precisa, né, de segurança ou fisiológica, e também aquelas necessidades que são muito importantes para você, que você já viu aí depois de fazer o exercício que o Marcelo propôs. E às vezes, se você não tem supridos os níveis básicos, né, o nível de fisiologia e segurança, o que pode acontecer? Tá? Se às vezes você vem buscar um trabalho novo por propósito, algo que você ama e você está nessa busca, mas se você não tem supridos esses níveis mais básicos, é possível que você tenha o que nós chamamos de incongruência. Uma parte sua quer e outra não quer que você atinja aquele objetivo. E aí é possível também que você encontre autossabotagem. Então, às vezes na vida é preciso identificar o que está faltando ali, né? Se eu tenho supridos os pilares mais básicos, para depois buscar um sonho, buscar viver um propósito, buscar viver algo maior, buscar viver o amor. Às vezes você tem até casais que brigam e se separam porque não tem dinheiro, porque não tem a necessidade básica de ter as finanças resolvidas. Não param para pensar, olha, vamos primeiro arrumar as nossas finanças, organizar a nossa vida. Porque é difícil você viver uma vida feliz e plena se você não tiver satisfeitos os degraus de baixo. Então, às vezes, você tem que olhar, dar um passo atrás, organizar aquilo ali, para só depois buscar os outros pilares. Então, essa é uma ferramenta que ajuda você a ter clareza, ajuda você a direcionar o poder do seu foco, se ele não estiver no local certo, na hora certa. E qual é o certo, de verdade? Só você pode dizer, olhando para a sua vida. Mas é o momento de fazer essa reflexão. E agora vamos entrar no segundo fator, as crenças. Né? Crenças. Muito bem, vamos falar sobre crenças. O que é uma crença? Primeiro de tudo, a gente costuma conceituar crença como sendo um sentimento que eu tenho de verdade quanto a alguma coisa. Você tem uma crença quando você acredita que algo é verdade. Talvez esse algo não seja necessariamente verdade, mas você acredita que é. Por exemplo, vamos dar exemplos de crenças para ficar mais fácil. Eu acredito que eu sou bom em matemática. Essa é uma crença. Eu acredito que eu não sou inteligente. Essa é outra crença. Eu acredito que eu sou um bom palestrante. Novamente, tenho aí outra crença. Eu acredito que ganhar dinheiro é difícil. É outra crença. Veja bem, nem sempre eu digo eu acredito que, mas às vezes são sentimentos que você carrega dentro de você em relação a alguma coisa. E normalmente você percebe essas crenças pelas palavras que você fala, pelas coisas que você verbaliza ao longo do dia, pelas coisas que você se pega pensando, né?
como é difícil ganhar dinheiro. Pronto, essa é uma crença sua. Ah, ganhar dinheiro é para pessoas desonestas. Pronto, outra crença. Para ganhar dinheiro tem que ser desonesto, enfim. E como você já deve ter percebido, as crenças, elas podem ser possibilitadoras ou limitantes. Elas são possibilitadoras quando ajudam você a viver uma vida melhor. E limitantes quando limitam você em algum aspecto. Então agora, você já pode começar a fazer um exame das suas crenças. Pensa no objetivo que você tem. E agora responda, o que eu acredito quanto a esse objetivo? E aqui, as crenças elas podem ser a seu respeito, ou seja, crenças sobre mim mesmo. As crenças podem ser sobre o mundo lá fora ou sobre as pessoas. Então, se você tem um objetivo de melhorar seus relacionamentos, quer arranjar uma namorada ou namorado, o que você acredita sobre si mesmo em relação a esse objetivo? Você acredita que você merece um relacionamento? Você acredita de verdade que você é bom o suficiente para ter um relacionamento com a pessoa com quem você quer ter ou com o tipo de pessoa que você gostaria de ter? Você acredita que as mulheres ou os homens são boas pessoas ou são pessoas ruins? Você acredita que é possível ter um relacionamento bom? Que tipo de crenças você tem em relação a relacionamentos? Ou seja lá qual for o seu objetivo, se for desenvolver a sua carreira, desenvolver o seu trabalho, o que é que você acredita sobre o seu trabalho? O que é que você acredita sobre si mesmo? Porque aquilo que você acredita determina a sua realidade. As crenças são extremamente poderosas, elas nos limitam ou não. E de verdade, o seu sentimento a respeito daquilo, ele faz com que você mude a sua vida ou não. Olha só um exemplo. Como é que se treina elefante no circo? Um elefante ele é treinado desde pequenininho com uma corda amarrada em uma árvore. Aquele elefante pequenininho, ele não tem força para tirar aquela árvore do lugar, para arrancar a árvore. E então, ele acredita que, quando ele tem aquela corda amarrada no pé dele, ele não é capaz de se mover. Mas olha que interessante. Quando o elefante cresce e vira um grande elefante forte e poderoso, os adestradores mantêm ele com uma corda amarrada, só que aí eles amarram aquela corda em uma cadeira de plástico, uma cadeira comum. E aquele elefante, ele acredita que ele não é capaz de mover aquela cadeira, e então ele nem tenta. Ele nem tenta mover aquela cadeira. E por isso ele fica preso. Um elefante com toda a força que tem, ele fica preso por causa da crença que ele desenvolveu de que ele não é capaz de mover a cadeira. Quando ele tem uma corda amarrada nele, ele não é capaz de avançar. Esse é um belo exemplo de uma crença limitadora. E quantas vezes na vida nós agimos como elefantes presos com cordas em nossos pés? Nós temos o poder, nós temos a força, mas nós talvez não acreditemos em nós mesmos. Às vezes nós não acreditamos que nós temos o poder e a força para mudar, para transformar a nossa vida, para triunfar, para atingir um sonho e um objetivo. Então a sua crença pode estar limitando você. E nesse momento eu pergunto, quais crenças eu tenho em relação ao meu objetivo? Anote as suas crenças no papel. E agora olhe para elas. Anote as suas crenças possibilitadoras. Primeiro, 3 crenças possibilitadoras. Não importa, mesmo que você ache que não tem, dê um jeito de escrever. Escreva agora. 3 crenças possibilitadoras. Ok. Agora, pelo menos uma limitante. 1 ou 3. Escreva. E de fora, olhe para suas crenças no papel. E se pergunte de verdade. Essas crenças são verdadeiras? Isso que eu escrevi é verdade? Questione com força essas crenças. Será que eu não estou agindo como um elefante preso? Será que eu não tenho muito mais poder para superar essas crenças? Olhe para elas no papel. E se nesse momento você se deu conta de que essas crenças são apenas historinhas que você vem contando para você mesmo, risque elas. E diga para si mesmo, eu não vou mais me limitar por conta dessas crenças. Esse é o seu momento de empoderamento. Esse é o seu momento de assumir o controle da sua vida. Esse é o momento de dominar a sua crença e não permitir
que o seu pensamento limite você e a sua vida. E agora então vamos falar do terceiro fator importante que molda o seu destino, que são as emoções. Tony Robbins tem uma frase que ele usa, que ele diz que a qualidade da sua vida é medida pela qualidade das suas emoções. E o que ele quer dizer sobre isso? Que as emoções que você mais vivencia, se você vivencia emoções positivas, felicidade, amor, alegria, com certeza a sua qualidade de vida é muito maior. Ao contrário, se você foca nos problemas e fica vivenciando tristeza, medo, fracasso, você certamente vai ter uma qualidade de vida inferior. E como que a gente faz isso? Muito do que a gente sente tem a ver com o foco que a gente dá, com a visão que nós damos para uma mesma situação, para uma mesma pessoa. Eu costumo pensar, isso eu penso desde que eu sou criança, nem sei como, que tudo, absolutamente tudo, todas as situações e todas as pessoas possuem um lado positivo e um lado negativo. Todas as situações, por pior que sejam, no mínimo elas dali tiramos alguma experiência, algum aprendizado, ou nos serve de trampolim para que a gente melhore aquela situação. Então, tudo vai do olhar que você dá para aquela situação. E assim também são as pessoas, ninguém é totalmente mal ou totalmente bom. Quando você se incomoda muito com alguém, você tem um chefe, um colega de trabalho, olhe para essa pessoa e procure encontrar alguma qualidade nela. Ela há de ter alguma qualidade que você reconheça nela. Foque nessa qualidade. Então, muito do que você tem, muito do que você sente da sua qualidade de vida tem a ver com esse foco que você dá. Você está focando nos seus problemas, você está reclamando dos problemas, das situações, ou você está buscando uma solução, ou você está buscando, focando naquilo que é positivo em cada situação. Tem um exemplo que eu sempre conto nos nossos cursos, que teve uma vez lá que os meus pais chegaram lá em casa num domingo e a louça estava toda na pia, a pia estava cheia de louça e o meu pai chegou e eu ouvi ele cochichar assim com a minha mãe: eu acho que a Fabiane está com algum problema, olha essa pia de louça, que coisa mais horrível isso. E aí a minha mãe pegou e disse pra ele assim: não, eu acho que tu tá enganado, não é isso. De repente ontem de noite eles receberam amigos e tal, e a festa foi até muito tarde, eles resolveram dormir e deixaram pra lavar a louça hoje. E realmente era isso que tinha acontecido. Nós tínhamos recebido amigos para jantar e ficamos até muito tarde conversando, estava muito boa a conversa. E aí nós resolvemos arrumar a louça no dia seguinte, que era domingo, estava tudo bem. Então você veja que isso é aquilo que o Marcelo lá no começo falou sobre mapa não é território, né? O meu pai, com o mapa dele, pensou assim: como assim que eu tinha deixado uma pia de louça suja? Certamente eu devia estar com com problemas muito sérios, que eu não tinha lavado a louça. Já a minha mãe não, a minha mãe é uma pessoa super leve, né? Não que o meu pai não seja, ele também é. Mas aquele dia ela devia estar ainda mais leve. Ela olhou aquilo e disse: não, eles estavam com amigos, dormiram tarde e resolveram deixar para hoje. Então você veja que de uma mesma situação você pode ter um olhar positivo buscando o positivo daquilo, ou você pode ter um olhar negativo e buscar só um negativo, buscar ali um problema. E isso é em tudo na nossa vida. E como que a gente faz isso? Pode parecer, agora você pode até pensar: é muito fácil falar, isso não é tão fácil. Realmente não é fácil. Mas é uma questão, é um exercício, isso é um exercício diário que você aprende a fazer. Quando você tem um sentimento negativo ou uma visão negativa de algo, você para e pensa: o que eu posso tirar de bom disso aqui? Ou qual que é o outro lado que isso aqui pode me trazer de bom? Sempre há uma situação, um outro olhar que você pode dar que traga algo positivo, ou naquele contexto, um outro contexto, aquela situação
levada para um outro contexto, talvez seja algo bom. Isso é algo que a gente estuda muito na PNL, que se chama ressignificação. É algo que nós estudamos aprofundadamente, mas a gente está trazendo aqui para você de uma forma bem prática, para que você consiga aplicar na sua vida, porque realmente a qualidade das emoções que você vivencia é o que determina a qualidade da sua vida. É isso aí. E agora, falando sobre isso, como então eu mudo? Como eu mudo tudo isso? Como eu mudo as minhas crenças? Como eu mudo as minhas emoções? Ok, os valores e a motivação é mais difícil de mudar. E não é o caso, a gente não tem a intenção de falar sobre esse tipo de mudança agora. Mas crenças e emoções muitas vezes precisam ser mudados. Fato. Pois bem, existem duas formas de mudar. Uma delas é no consciente. É você fazendo isso pela repetição. Você repetindo muitas e muitas vezes algo que vá no sentido contrário daquela crença. Por exemplo, se eu tenho a crença de que eu não sou bom em matemática, e aí de repente eu começo a estudar matemática, faço prova de matemática, vou melhorando minha nota. Melhoro um dia, melhoro outro dia, melhoro outro dia, melhoro outro dia, melhoro outro dia. Eu repito várias vezes e eu mudo. E às vezes esse processo ele demora anos. Aí lá pelas tantas, daqui a 10 anos, eu olho de novo para aquela minha crença e penso, nossa, eu sou bom em matemática. Que legal, eu aprendi a dominar a matemática, agora eu sou bom em matemática. Porém, ser bom em matemática é um julgamento, é algo que você mesmo faz. É uma percepção da realidade. De novo, é o seu mapa, é a sua mente, é a sua representação da realidade. Você não precisa necessariamente fazer cálculos e fazer provas e ter uma prova no mundo lá fora, uma prova de verdade que mostre para você que você é bom em matemática. Você pode simplesmente mudar o seu sentimento e construir um sentimento de autoestima que mude aquela crença. E você pode fazer isso trabalhando a nível inconsciente. Isso é que eu quero chamar a atenção para você nesse momento. Você tem um poder muito grande, muito maior do que você imagina. E esse poder é a mente inconsciente. Só que você precisa aprender a falar na linguagem da mente inconsciente. E ela não se comunica através da racionalidade. Você se comunica com a mente inconsciente por símbolos. Você se comunica na mente inconsciente acessando padrões inconscientes, trabalhando com eles e reprogramando eles. E isso a gente faz estudando um pouco mais a fundo a programação neurolinguística, a hipnose e as neurociências. É assim que a gente reprograma a nossa mente. É usando a linguagem da mente inconsciente. E essa linguagem, ela é emocional. Essa linguagem, ela é simbólica. Essa linguagem você acessa através do relaxamento e do trabalho com metáforas, do trabalho com emoções, com energia, com fisiologia, usando o seu corpo de uma forma específica em um momento específico para gerar uma mudança. Porque é no inconsciente que ficam armazenadas todas as nossas lembranças e todas as nossas emoções. Porque as nossas emoções, elas estão associadas a lembranças, a vivências que tivemos na nossa infância. Então, tudo isso fica lá armazenado na nossa mente inconsciente. Por isso que a forma mais rápida de fazer uma mudança é trabalhando com a mente inconsciente, é falando na linguagem da mente inconsciente e reprogramando essa visão. Isso que eu falei para vocês antes, que tudo tem um lado positivo e um negativo, você pode olhar para a situação e tentar encontrar um lado positivo, isso tudo é um processo racional. Mas se você conseguir fazer isso e dar esse outro significado diretamente para a sua mente inconsciente, essa mudança vai ser feita em um instante. Porque é lá que está armazenado. Então, ou você faz pela repetição, como nós falamos aqui, ou você aprende as técnicas, né, para reprogramar, para falar lá na linguagenzinha do inconsciente, que é por símbolo, é por metáfora, é por imagens. As emoções estão associadas à imagem. Imagina como se fosse assim um código de barra, né? Eu gosto de usar esse exemplo. Cada emoção lá, amor, tristeza,
sentimento de fracasso, medo, tudo tem um códigozinho de barra lá que está lá gravado no nosso inconsciente. Então, o que a gente faz? O que a programação neurolinguística e as técnicas, a hipnose mesmo, né, que é uma ciência muito antiga, faz? Ela vai lá nesse código de barra e dá uma bagunçada, troca lá umas barrinhas de lugar, e aí ao invés de você sentir medo, por exemplo, em uma determinada situação, que sempre você sente medo, você vai falar em público. Mas sempre que eu vou falar em público eu sinto medo. Não é normal, seria bom que você não sentisse medo, e sim confiança, né? Então você vai lá nessa memória, lá nessa emoção de medo de falar em público, reprograma, troca a barrinha de lugar e programa para que você sinta confiança. Isso pode parecer meio complicado, mas é muito simples, desde que se saiba o passo a passo, né? O caminho. Na hipnose foi descoberto isso há muito tempo, e na programação neurolinguística, que Richard Bandler e John Grinder lá nos anos 70 descobriram. Então eles encontraram qual que é esse caminho que a mente usa para guardar lá essa lembrança, essa emoção. E aí, como eles descobriram o caminho, eles descobriram como fazer o caminho inverso, como mudar isso. Por isso que essa mudança de emoção, mexer nessas emoções limitantes que a gente tem e nas crenças, né, que são pensamentos que a gente tem sobre nós mesmos e sobre o mundo, que geram uma emoção negativa sobre algo, isso tudo está lá armazenado no inconsciente, e facilmente a gente consegue reprogramar, entendendo esses conceitos, essas técnicas. Um dos melhores exemplos é tem uma técnica da programação neurolinguística chamada cura rápida de fobia. Richard Bandler criou essa técnica. Olha como o negócio é engenhoso, como é incrível, né? A PNL ela é muito empírica, né? Ela vem da experiência. É assim que ela se formou e se desenvolveu. Richard Bandler, ele viu que algumas pessoas tinham fobias e outras não. E algumas pessoas que tinham fobia simplesmente curavam suas fobias. Resolviam aquilo. E aí ele se perguntou, nossa, olha que interessante, por que algumas pessoas conseguem e outras não? E aí, em determinado momento, o que ele fez? Ele jogou um anúncio no jornal e chamou várias pessoas. Pessoas que tenham fobia, liguem para o meu número, eu quero falar com vocês. E aí ele começou a entrevistar essas pessoas. E aí ele começou a perceber que algumas dessas pessoas que se curavam da fobia tinham um certo padrão. Um padrão de pensamento que elas permitiam curar essa fobia. A pessoa dizia para ele, olha, eu penso isso, depois penso aquilo, depois penso aquilo, e aí quando eu vi eu não tinha mais a fobia. Opa, olha só. E aí o Bandler disse, então existe um padrão. Existe um padrão de pensamento que, se eu reproduzir, eu posso ter o mesmo resultado com várias pessoas. E aí ele diz, olha, eu nunca falhei em curar uma fobia depois que eu descobri a técnica da cura rápida de fobia. Que coisa incrível essa. Então, esse é o poder da mente inconsciente. Se você tem uma fobia à cobra, por exemplo, né, você não consegue pensar para si mesmo, olha, eu vou deixar de ter medo da cobra agora, eu vou pegar essa cobra. Não acontece assim. Você não consegue ter a força para pegar aquela cobra. É inconsciente, você sai correndo. E se você reprograma a nível inconsciente, a mudança é imediata. Você faz a técnica e depois você consegue pegar aquela cobra. Esse é o poder. Eu quero empoderar você com isso que eu estou dizendo. Para mostrar para você que o seu poder é muito maior do que você imagina. E tem uns quantos artistas, né, que já usaram essas técnicas, tanto de programação neurolinguística quanto de hipnose, pessoas conhecidas, para resolver problemas das mais diversas áreas, desde abandonar o fumo até resolver problemas de depressão, ansiedade, trauma. Tem uns quantos artistas conhecidos aí que se curaram, né? Resolveram essas questões emocionais e outras questões até de fobia com essas técnicas. Mas isso ainda é muito pouco conhecido. Por mais incrível que pareça, é tão eficiente que ainda é pouco conhecido e pouco utilizado no Brasil e no mundo. Nos Estados Unidos é bem mais utilizado, já tem até pesquisas científicas. Exato, né? Bastante... Tem muita pesquisa, a gente vai trazer algumas para vocês aqui com o tempo. Vamos trazer para vocês conhecerem, porque a PNL ela surgiu lá nos anos 70, né?
nos Estados Unidos, lá do Bandler e o Grinder, que eram pesquisadores, eram professores lá da Universidade da Califórnia. Mas a hipnose é lá da Idade Média, é muito, muito antiga, então de lá para cá já evoluiu muito e tem muitas pesquisas científicas já comprovando a eficácia. Mas ainda é pouco conhecido, por incrível que pareça, isso é bem pouco difundido por aí, principalmente aqui no Brasil. E a nossa missão é difundir mais esses conhecimentos. Exatamente, porque okay? Esses conhecimentos foram determinantes na nossa vida. A gente conseguiu fazer mudanças muito importantes em diversos setores da nossa vida, desde financeiro até saúde, relacionamentos, tudo. Porque uma vez que você consegue ter melhores sentimentos, melhores crenças, você é capaz de mudar qualquer coisa na vida, né? E nós fizemos isso. E desde que a gente fez essa mudança na nossa vida, todas essas mudanças, quem leu o nosso livro acompanhou aí, sabe um pouco da nossa história. Então isso virou uma missão para nós, porque a gente ficou impressionado como pouca gente conhece isso e como pouca gente se utiliza. E nós trouxemos isso como uma missão de vida para levar isso para as pessoas mesmo, para que as pessoas possam também resolver, melhorar a sua vida com essas coisas que a gente aprendeu e que a gente estudou e que a gente não para nunca de estudar, de tão fantástico que é esse mundo das neurociências e do estudo da mente e também da física quântica. Isso que hoje nessa aula a gente nem falou de física quântica. Tá tudo junto, interligado, que a gente também descobriu isso, que na verdade tudo isso está interligado e faz parte de um mesmo sistema. E quando você entende esse mecanismo, isso é fantástico. É isso aí. Então, para finalizar a nossa aula, vindo para a reta final, vem comigo. Eu quero agora que você pegue uma crença limitante que você tem. Escreve aí ela. Aquelas que você escreveu antes, pode ser, tá? E agora, eu quero que você reescreva essa crença. Por exemplo, se você pensa assim, eu não sou bom o suficiente, ok? Em relação ao seu objetivo, é uma crença em relação ao seu objetivo. Aí você escreve, eu não sou bom o suficiente. Risca essa crença e reescreve ela, mas agora de uma forma possibilitadora, dando um olhar positivo a ela. Por exemplo, eu não sou bom o suficiente poderia ser reescrito da seguinte forma, eu me importo muito com os resultados que eu tenho. Eu me importo muito em agradar as pessoas. Eu quero que as pessoas gostem de mim. Ou, eu tenho medo. Poderia ser reescrito da seguinte forma. Eu busco a melhor forma de fazer as coisas. Eu evito problemas. Eu quero dar o meu melhor. Então esse é o seu momento de olhar para um pensamento que você tinha antes a respeito de você ou a respeito do objetivo que você vem trabalhando aqui conosco e então lançar um novo olhar sobre esse pensamento. Escreva ele, se conecte com esse novo olhar, feche os olhos por alguns segundos e se conecte com esse novo olhar que você está lançando sobre aquele antigo pensamento e pense como a sua vida passa a ser de agora em diante tendo esse novo olhar, dando esse novo olhar. E ao fazer isso, você vai perceber uma mágica acontecendo na sua vida, porque agora nós começamos a conversar com o inconsciente. E aí você vai perceber que antes, nas situações e nos momentos em que você tinha aquele pensamento que limitava você, você vai passar a ter um novo sentimento, um novo pensamento. E é como mágica, você vê e você sente aquele pensamento se alterando. Uau! Você vai ver isso nos próximos dias. Ali onde eu tinha aquele pensamento negativo, simplesmente ele vai ser substituído por um positivo. É assim. É assim que a gente conversa com a mente inconsciente. É assim que a gente começa essa caminhada de conversar com a mente inconsciente. Ok? Então faça esse exercício agora no papel. E, encaminhando mais ainda para o final da aula, depois de ter feito esse exercício, responda pra gente como você sempre responde. O que você aprendeu nessa aula de hoje? Escreva para si mesmo o seu aprendizado, o que é que eu aprendi. Escreve aí
e compartilha com a gente, nos dá esse feedback. Isso é muito, muito importante para nós. E de verdade, a gente quer conhecer você melhor, a gente quer interagir com você. Então diz pra gente o que você aprendeu nessa aula, por que ela foi boa pra você, o que teve de bom, ok? Essa é a missão pra você que a gente deixa no final da aula sempre. Então tá, vamos agradecer então a presença de você aqui assistindo a nossa aula. Nos siga aqui, vamos continuar com o nosso projeto Sucesso Host, né, em busca dos nossos objetivos e de um ano muito melhor. E nós agradecemos, então, gratidão. Gratidão. E eu já ia esquecendo, mas eu lembrei agora, eu não deixei nenhuma hashtag para você. Toda aula a gente deixa uma hashtag para você usar, para você postar no Instagram e se empoderar e marcar o Instituto para a gente ver que você postou. E a hashtag dessa aula é... Hashtag mude suas crenças. Bom ou bom? Hashtag mude suas crenças. Posta isso aí no seu Instagram, no seu Facebook, marca o Instituto Host e aí a gente vai pessoalmente curtir o que você postou e comentar. Tá legal? Então, gratidão pela sua energia e pelo seu tempo e nos vemos na próxima aula.